Bem-vindos a mais uma edição do Diferentes Iguais. Uma pergunta para si. Sabe o que é saúde ou doença mental? Sabe como prevenir? Fomos à rua perguntar aos cabo-verdianos e as cabo-verdianas o que pensam desse assunto. Doença mental é um transtorno, né? Você naquele dia a dia durante a sua vida normal, a sua vida tranquilo. No entanto, de repente, você tem uma espécie de desequilíbrio na vida. A única que você que é a normalidade de situação do dia a dia, você passa para uma vivência diferente. E geralmente também tem a ver com comportamentos de risco. Tem a ver com por ser uso abusivo de bebidas alcoólicas, também pode início também pode ter um surto, pode ser também um crise financeiro, um crise de relacionamento e familiar ou afetivo, tudo que pode dar um surto, onde pode surgir uma doença de transtorno e afetivo mental. Pode ser que aquela doença, tanto, coisas que você tem na cabeça, você fica, você pensa, mas algo que acontece com você, mas alguém está fazendo mal. Prevenir é para procurar sempre apoio psicológico, né? Para modo para você ter uma conversa sempre, e a psicóloga está falando coisas, está tentando trazer as ideias, tem alguns casos que para pessoas tomam medicamento. E também apoio de família é muito importante, para que abandona, para poder, a gente que eles apoiam, a gente tem mais força de procura, como tem outros que resistem a bem fazer aquele tratamento. Eu que não está falando de saúde mental, não está falando de doença mental, não está falando de tudo que é de distúrbio que pode afetar a cognição ou psico de uma pessoa. Na Cabo Verde não tem de parar para várias situações onde que saúde mental de pessoas está por em causa, mas aquilo que a gente está constata é que tem um pouco conhecimento no que diz respeito à saúde mental. A pessoa está relacionada à saúde mental com aquele louco, se pode falar clássico. Aquela pessoa que está na rua, sujo, está causa distúrbio, está cria pânico na pessoa e tudo mais que é. Mas é um conceito que é um pouco errado. A saúde mental ou doente mental está ultrapassa aquela. Só para saber, e pessoas com problema de sono, por exemplo, pode estar ligado à saúde mental. Pessoas com problema na alimentação pode ser ligado à saúde mental. Pessoas com problema de fobias, medos e pânicos, ansiedade, tudo também está a fazer parte de saúde mental. Diferentes Iguais é um programa jovem pedagógico que pretende informar, educar e ajudar a transformar comportamentos e atitudes, visando uma sociedade com mais igualdade, mais unida, mais envolvida e com oportunidade para todos e todas, independentemente de ser mulher ou homem, rapaz ou rapariga. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 50% dos adultos tendem a sofrer de doenças mentais em algum momento da sua vida. Mais de metade dessas pessoas sentem sintomas moderados a graves. Na verdade, 4 das 10 principais causas de incapacidade nas pessoas com 5 anos de idade ou mais devem ser transtornos mentais, sendo a depressão a primeira causa de todas as doenças que causam incapacidade. Em Cabo Verde, os estudos indicam que cerca de 20% dos jovens dos 14 aos 24 anos de idade padecem de algum tipo de doença mental. A OMS estima que mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, o que quer dizer uma em cada 40 segundos. Para conhecermos o impacto que a saúde mental pode ter na vida de um indivíduo, o Diferentes Iguais esteve à conversa com alguns especialistas que melhor nos farão compreender esse mal social que nos afeta. As doenças mentais, elas são muitas. O DMS, que é o livro dos diagnósticos das doenças mentais, estão catalogadas pelo menos 18 perturbações mentais. Entre estas 18 perturbações mentais, ainda são subdivididas. Em Cabo Verde, a maior prevalência, com certeza, é as perturbações mentais induzidas por substâncias. O livro do diagnóstico das doenças mentais, para que se diagnostique uma pessoa com esquizofrenia, ela precisa ter pelo menos do conjunto de sintomas que são elencados, não é?
Ela precisa ter delírios, ela precisa ter alucinações, ela precisa ter uma desorganização da cognição, uma desorganização do comportamento, e esses sintomas precisam de estar presentes pelo menos, no mínimo, por um mês em atividade. Mas para se diagnosticar uma pessoa com uma esquizofrenia é preciso que pelo menos ela tenha a doença por um período de 6 meses. Se ela não tiver a doença por um período de 6 meses, não podemos dizer que efetivamente essa pessoa é uma pessoa portadora do transtorno esquizoforme. A característica da bipolaridade tem a ver com o humor, a característica mais do humor. Essa pessoa pelo menos terá que ter 2 episódios. Um episódio que nós chamamos de episódio maníaco, em que o humor é essencialmente mais exaltado, há uma aceleração de todos os processos cognitivos, afetivos, há uma exacerbação e essa exacerbação impossibilita a pessoa de estar funcional na sociedade. Também ela precisa ter um outro episódio, que é um episódio essencialmente depressivo. A depressão é um transtorno também do humor, caracterizado essencialmente por um humor com características mais negativas, um humor mais deprimido, em que a pessoa, essencialmente, um sentimento de tristeza, de não-valia e muitas vezes algumas ideias de morte. É um exercício diário. Eu costumo dizer como pensar, como eu vou prevenir-me de sentir dor de cabeça. Estamos a falar de saúde. Portanto, falando do suicídio especificamente, é o exercício do bem-estar, da promoção do bem-estar todos os dias. Quando eu levanto de cama, ter atenção com os tipos de pensamentos que eu tenho, com o meu autoconceito, com a minha autoestima, com o meu autoconhecimento, que às vezes isto prejudica muito o indivíduo, não se conhecer muito bem, com a construção da minha personalidade, melhorar a minha personalidade diariamente. Portanto, é um exercício também espiritual todos os dias, encontrar-me comigo e saber lidar com as minhas dúvidas, com as minhas inquietações, com as minhas raivas, com as minhas felicidades. Portanto, eu saber me enquadrar enquanto pessoa, não é? Emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Portanto, é basicamente isto que previne o suicídio. Mas, como eu disse, não existe uma receita pronta para a prevenção do suicídio. Mas sim, todos os dias, um exercício de cada vez, aprender todos esses requisitos. E claro que também podemos ter em consideração que é muito importante quando eu tenho uma limitação, por exemplo, em relação a como eu conviver com a minha raiva. Eu sei que quando eu estou nervosa, por exemplo, estou com raiva, a minha tendência é ser agressiva. Portanto, eu tenho que aprender a lidar com isto. Se eu sei que eu não consigo, por exemplo, controlar esta agressividade, tenho que procurar ajuda. É aí que eu começo a prevenção. De acordo com os dados, inclusive internacional, podemos até encontrar esses dados no site da Associação Internacional de Saúde Mental, em que aponta que as doenças mentais mais afetadas pelos homens são as doenças derivadas do consumo excessivo de álcool e outras drogas. Portanto, aí vem a esquizofrenia, vem transtorno bipolar, vem todas essas doenças psicóticas mais graves que costumam estar associadas a consumo excessivo de álcool e outras drogas. Também nas mulheres, as doenças que são mais prevalentes são doenças do transtorno do humor e da ansiedade. Portanto, falamos da depressão, falamos da ansiedade generalizada, falamos do transtorno bipolar, falamos do ataque de pânico. Portanto, são um conjunto de transtornos muito específico do grupo de transtornos do humor e transtornos da ansiedade. Siga-nos na nossa página do Facebook e do YouTube e reveja este programa deixando os seus comentários. Regressamos na próxima semana e já sabe, igualdade, igual oportunidade.